No percurso da nossa vida, nós fazemos mais coisas erradas do que certas. Isso é um fato. Nós mais erramos do que acertamos. E se nós formos, um pouco que seja, humildes, nós iremos reconhecer isso, que mais erramos do que acertamos, mais falhamos do que acertamos. E para errar, nem requer da nossa parte esforço. Praticamente, normalmente, de forma natural, cometemos falhas. Até porque é impossível que um ser humano não falhe, porque todo mundo falha. Mas o problema não é falhar, o problema é resistirmos a quem nós não devemos resistir e nos submetermos a quem não devemos nos submeter, porque a quem devemos resistir, nós nos submetemos, e a quem devemos nos submeter, nós resistimos. E a pessoa a qual nós devemos nos submeter é a Deus. E a Deus a gente resiste. Ao passo que ao diabo, que devemos resistir, nós nos submetemos na maioria das nossas escolhas, atitudes e ações. Mas o que fazer? O fazer é cairmos em si e procurar fazer aquilo que nos faz submeter a quem devemos nos submeter e resistir a quem devemos resistir. Para que você entenda melhor, eu quero entrar em um texto sagrado. Eu quero entrar na palavra de Deus que está escrito assim no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a pessoa a quem nós devemos nos sujeitar, essa pessoa é Deus. Agora, o que seria sujeitar-nos a Deus? É fazer aquilo que é da vontade dele, Deus. É cumprirmos o seu querer em nossa vida. É vivermos o seu propósito em nossa vida. Porque você que me ouve, acredite, eu, você, todos que vivem têm um propósito de Deus. Há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito de Deus para você. E nós precisamos viver de acordo com esse propósito, ou procurar entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Você consegue entender? Porque se nós formos contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus, contra a palavra de Deus, então nós estamos fora, ou nos colocando fora do propósito dele para a nossa vida. E não é o que Deus quer. Deus quer que vivamos de acordo com o propósito dele, até porque quando vivemos de acordo com o propósito de Deus, com a vontade dele, com a palavra dele, tudo se realiza, tudo de forma plena acontece em nossa vida. Mas o problema, você que me ouve, meu irmão ou minha irmã, o problema é que nós vamos, muitas das vezes, nas nossas escolhas e atitudes e comportamentos, nós vamos contra o propósito de Deus para a nossa vida. Nós vamos contra a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos contra a palavra de Deus. E eu não preciso perguntar que uma pessoa que vai contra o propósito, contra a vontade, contra a palavra de Deus, eu não preciso perguntar se ela vai bem, ou se tudo vai bem para ela, ou se tudo vai mal.
ou se tudo vai dar certo para ela. Não vai, porque para que dê tudo certo, para que tudo aconteça maravilhosamente de acordo com a vontade de Deus, precisamos seguir a vontade dele. Só que aí que está a questão, que a gente, infelizmente, reconhecermos, a gente, em vez de nos submetermos a Deus, em vez de fazermos a vontade de Deus, em vez de cumprirmos o querer de Deus, em vez de, seguir a orientação, a palavra dele, a gente resiste a tudo isso. A gente não obedece, a gente não segue, a gente não se inclina, a gente não para ouvir o que Deus tem para nos falar. O orgulho, cega os nossos olhos, a nossa compreensão, o nosso entendimento. O orgulho faz com que a pessoa não consiga abrir o coração para Deus. E nós não precisamos e não devemos ser orgulhosos, porque o orgulho leva à ruína aqueles que se deixam dominar por ele. Compreende? Então, nós temos resistido a quem nós não devemos resistir. Quando se trata de Deus, nós temos que nos submeter a Ele. Agora, quando se trata do diabo, quando se trata do mal, nós temos que resistir. Ou seja, nós temos que fazer, ou nós temos que não fazer aquilo que o diabo sugere que façamos. O que o diabo sugere que façamos? A vontade dele? Diabo, não. O diabo sabe que você não vai fazer diretamente a vontade dele, diabo. O que o diabo quer é que você faça a sua própria vontade. Porque você fazendo a sua própria vontade, por mais que você não está fazendo a vontade direta do diabo, mas indiretamente você estará fazendo. Porque quando você abre mão de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, consequentemente, você está fazendo a vontade do diabo. Compreende? Ou seja, você está resistindo a Deus. Você está resistindo a palavra de Deus, você está resistindo à vontade de Deus. E uma vez resistindo a Deus, a gente nos submetemos ao diabo. Mas a palavra diz e nos orienta que nós devemos resistir ao diabo e não a Deus. A Deus nós devemos nos submeter. Mas o problema é que a gente resiste ao diabo. Nós resistimos a Deus e submetemos ao diabo, quando nós deveríamos submeter a Deus e resistir ao diabo. Fazer a vontade de Deus e não do diabo. Quando a gente escolhe o mal, quando a gente escolhe fazer o que é errado, quando a gente escolhe fazer aquilo que sabemos que não é certo, mas mesmo assim fazemos, nós estamos se submetendo ao diabo, fazendo a vontade dele. Quer ver uma coisa? Quando você mente, quando não deve mentir, a quem você acha que está servindo? A quem você acha que você está submetendo? A Deus? Claro que não. Ao diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Então, se eu sei que o diabo é o pai da mentira e minto, descaradamente minto, então não é a Deus que eu sirvo, e sim ao diabo. Não é a Deus que eu estou me submetendo, e sim ao diabo. Mas quando, em vez de mentir, eu escolho falar a verdade, ou ser verdadeiro, ser sincero e não falso, fingido, mas ser sincero, então é a Deus que eu estou submetendo e não ao diabo. Porque todo mundo que vive na justiça, na verdade, na sinceridade, no caminho correto, no caminho do juízo, todos esses estão se submetendo ao diabo. Ou melhor dizendo, se submetendo a Deus. Mas todo aquele que escolhe o contrário disso, que é o fingimento, a falsidade, a mentira, o engano, então está se submetendo ao diabo.
e desprezando a Deus, resistindo a Deus. Você entende? Então, vamos procurar cair em si e escolher o que é certo, fazer o que é certo. Porque, meu irmão ou minha irmã, você que me ouve, está escrito assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Faça a vontade de Deus. Faça o que Deus quer que você faça. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você quer que o diabo fuja da sua presença? Quer, não quer? Então, primeiro, se submeta a Deus. Faça a vontade de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Segundo, resista ao diabo. Porque quando você cumpre a palavra de Deus e segue as orientações de Deus, naturalmente você está resistindo ao diabo. Então se submeta a Deus, resista ao diabo, diga não àquilo que não é certo, diga não àquilo que não é correto. Resista ao diabo e ele fugirá da sua presença, porque Deus será contigo. Compreende? Então é isso. Quero deixar essa mensagem para sua reflexão. Que Deus te abençoe e fique na paz até o próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.